Então, boa noite a todos. Então, hoje começando uma aula sobre o conceito do equilíbrio sagital. Eu vou focar muito mais no equilíbrio sagital da coluna lombar do que na coluna global. Isso é talvez uma falha da aula em si, não falar de equilíbrio sagital cervical, até porque é a grande moda atualmente falar disso, mas eu achei que ia complicar um pouquinho o tema, ia ficar mais confuso. Eu tentei fazer de uma forma simples de que vocês saiam da aula de hoje, vocês saiam disso aqui com um conhecimento a ser aplicado amanhã, ok? Não é só comigo, não é só no meu ambulatório de coluna, é no ambulatório do Wilson, no ambulatório do Ricardo Delfino, é no paciente que está internado, é no Sidney que foi tratado hoje. Todos os pacientes que nós temos, a gente tem que lembrar disso, tá bom? Todos os pacientes têm equilíbrio sagital. E para a gente começar do começo, nós temos alguns conceitos que devem ser levados em consideração, e o primeiro deles é que é equilíbrio sagital. Não é balanço sagital, ok? Balanço é um erro de tradução do inglês do balance. Balance é equilíbrio. Balanço ficou no passado. Vocês agora têm equilíbrio. A coluna, nós nascemos cifóticos. Veja aí o feto. Nós nascemos com uma coluna completamente cifótica. E é com o passar do envelhecimento, da maturidade, passado do momento que nós temos uma postura bípede, é que a coluna vai aos poucos assumindo, em primeiro lugar, a lordose, pequena lordose lombar, sacral, mas sobretudo a lordose cervical, e em seguida uma cifose torácica bem proeminente com relação à lordose cervical e à lordose lombar. Aqui está falando adulto, mas na verdade na adolescência nós já temos isso aí bem definido no ser humano. Mas a coluna não para de amadurecer, ou ela não para de se modificar na adolescência ou na vida adulta. Seria muito bom, mas infelizmente não. Com o passar dos anos, com o envelhecimento, a nossa coluna vai tornando uma postura cifótica. E eu vou repetir com vocês alguns chavões, alguns clichês que são falados em todas as aulas de equilíbrio sagital, mas eu sou obrigado a falar, até mesmo porque muitos de vocês não viram nenhuma dessas aulas, então ficou uma novidade. Então a primeira expressão que a gente usa é que o envelhecimento é uma condição cifotizante. Com o passar dos anos, nós perdemos um pouco da lordose lombar, nós aumentamos a nossa nossa cifose torácica, nós perdemos a lordose cervical, que na verdade vai aumentar, a lordose aumenta em C1-C2. Em C1-C2, a coluna cervical do idoso ela é mais móvel, ela é mais flexível do que num jovem, né? Isso parece um pouco paradoxal, mas é a forma que ele tem de compensar. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos chegando nisso aí. Parece piada essa foto, né? Essa é uma foto de internet, obviamente, mas veja como é que esse é um jovem, não é? Ele tem uma coluna absolutamente cifótica, e vocês podem olhar do lado de vocês, qualquer lugar que vocês forem, tem pessoas nessa postura onde eles fazem a cifose completa, como num feto, associada a uma hiperlordose cervical alta, né? C1, C2, para compensar isso aí. Isso, obviamente, vai ter implicações futuras, né? Outra coisa, outro conceito que é muito importante e que é óbvio para todo mundo, mas não custa salientar, é que pessoas diferentes têm colunas diferentes. E isso significa que nós temos que levar em consideração alguns fatores antes de estabelecer qual é aquela coluna, né, qual é aquela curvatura adequada, não vou dizer nem ideal, mas adequada para aquele paciente que nós temos à nossa frente. E nós temos como saber isso. O nosso material da nossa empresa, vocês já viram, nós gostamos de utilizar aquela haste lombar que já vem pré-moldada. Uma haste pré-moldada é muito boa, sobretudo em segmentos curtos, mas ainda assim a gente tem que ver se para aquele paciente especificamente naquela região específica que nós estamos tratando ela é adequada. Em geral é, mas nem sempre. Mais um clichê dessas aulas, nós falamos agora do Conde Jean de Debussy. Esse é um dos primeiros trabalhos que foram feitos estudando o chamado equilíbrio sagital. Ele observou o seguinte, isso é uma coisa fácil de vocês entenderem também. Nós temos um eixo central que passa pela pelve, inclusive ele chama pelve de primeira vértebra, né? Você pode ver um desenho ali em A, que a vértebra é representada como um poliedro, né? Onde a linha da gravidade passa por ela, e um indivíduo em perfeito equilíbrio ele está alinhado com sua pelve, só que nem sempre é o caso. E quanto mais a base deste cone, que está desenhado aí no desenho B, é larga, ou seja, a base é na altura da cabeça, tá? Quanto mais larga essa cabeça, ou seja, quanto mais o indivíduo é curvado para frente, mais é difícil manter a postura de forma contínua. Então, basta vocês simularem isso, é só vocês curvarem a coluna de vocês, andarem aí como um pato,
3, 4, 5 passos e você não sentir que a musculatura das costas de vocês está tensa, está doendo, não é? Então, esse é indicativo de maior esforço muscular. E esforço muscular prolongado é igual a dor, não é? E nosso objetivo nesse paciente é tratar muito mais honestamente do que um déficit muscular, um déficit de força, uma radiculopatia, é tratar a dor. Outro ponto interessante é que o equilíbrio sagital estático é o alinhamento da coluna, fisiológico da coluna mais eficiente do ponto de vista muscular. Ou seja, não basta você ter um alinhamento da coluna, ele tem que ser fisiológico e eficiente do ponto de vista muscular. Eu vou ter alguns exemplos disso, mas aí para frente. Mas a pessoa com correto equilíbrio sagital, como mostra o nosso desenho ao lado, é uma pessoa elegante. Não somente ela está uma boa postura, ela consegue enxergar o horizonte sem ter que curvar o corpo, né? Ela mantém um correto alinhamento cabeça, ombro, quadril, joelhos, com mínimo estresse muscular. E a gente avalia esse equilíbrio, ou o seu oposto, esse desequilíbrio sagital, com base em parâmetros. E são esses parâmetros que vocês devem ter ouvido falar, devem ter visto, às vezes até lido a respeito, e ter visto como umas coisas muito complexas. É isso que eu vou tentar minimizar, fazer o mínimo essencial, e eu vou falar, o mínimo essencial resolve aí 90% dos problemas que realmente existem, tá bom? E o primeiro conceito que nós temos que pensar é o SVA. SVA é o Sagittal Vertical Axis, ou eixo sagital vertical, que ele é bem óbvio. Nós traçamos essa linha, então, que sai do meio do corpo de C7, ok? E ela desce como um pêndulo, não é? E nós medimos a distância ortogonal entre este pêndulo e a ponta posterior do corpo, do platô superior de S1. Então, algumas coisas têm que ser decoradas, não tem jeito. Então, não é uma coisa que eu, se fosse fazer uma questão para vocês, eu colocaria. O ponto do SVA não é no meio da vértebra, é na porção anterior da vértebra, é no ponto posterior da vértebra de C1. Então, nós medimos essa distância. Essa distância, essa imagem que está colocada, é um paciente que tem um desequilíbrio sagital muito grande. Em geral, a linha ela vai descer muito próxima aí, ou até mesmo posterior a essa bolinha redonda que vocês veem embaixo da palavra SVA. Essa bolinha corresponde ao acetábulo, né? Ou então, para mais fácil da gente entender, a cabeça do fêmur, ok? O fêmur ele mexe, o acetábulo, não é? Ele é fixo na pelve. Então, essa bolinha aí é o acetábulo. Nós medimos a distância entre essa linha e SV2 e o valor de referência é 2,5. Anotem isso no papelzinho aí do lado de vocês. SVA até 2,5. Em idosos, como eu falei, que é uma condição, né? O paciente vai ter uma cifose um pouco maior, nós toleramos até 5 centímetros. E em pacientes com grave desequilíbrio lombar, aqueles pacientes que já estão muito patologicamente acometidos, nós toleramos até 10 centímetros como resultado final, como razoável. A gente tenta fazer menos do que 10. Mas, se for dar um valor de referência, é até 2,5 centímetros no indivíduo jovem saudável. E ela avalia o equilíbrio sagital global, ok? Ela é como se fosse o resultado final que você quer de um paciente, é corrigir isso aí. Em seguida, nós temos a incidência pélvica. A incidência pélvica é, a meu ver, a pedra fundamental de todo equilíbrio sagital, porque ela mede valores que são permanentes, é um valor fixo de cada indivíduo. Ela vai, como vocês podem ver, ela é medida da seguinte forma: você traça uma linha ortogonal com relação ao platô superior de S2 e desce nessa linha e compara a angulação entre uma linha que sai também do meio do platô de S2, mas em direção a esse ponto que é o meio do acetábulo. É o pontinho aí que está à esquerda da palavra PI. Esse ângulo, como vocês podem ver, é o chamado índex pélvico ou incidência pélvica. Isso não se muda, ele é permanente, cada pessoa tem um índex pélvico diferente. A pessoa que tem um sacro mais curvado, ele vai ter o bumbum mais proeminente, não é? Enquanto que a pessoa que tem um sacro menos curvado, um sacro mais reto, mais verticalizado, vai ter um bumbum menos proeminente, e isso tem diretamente implicação no que diz respeito à lordose lombar, é o QLL aí. Quanto maior for o PI, maior deve ser a LL, ou seja, isso a meu ver me parece bem lógico, eu queria que vocês tivessem esse conceito como lógico também,
é que quanto mais inclinado é o sacro da pessoa, né, quanto mais proeminente é o bumbum, maior deve ser a lordose lombar para compensar isso. Enquanto que a pessoa que tem um sacro mais reto, ela vai ser flat back, né? Uma lordose lombar menos angulada. Então você não vai tentar colocar uma lordose lombar muito grande num paciente que tem um sacro mais, um índex pélvico menor, não é? E também não pode deixar uma coluna reta num paciente que tem um índex pélvico maior. Eu coloquei aí PI médio 52 graus. Isso é só um valor sem muita importância na nossa prática, a não ser que só para saber que menos que 50 são pessoas que têm uma lordose pequena, um PI pequeno, ou secundariamente uma lordose pequena, e mais do que 50 vai ser os pacientes que vão ter um índex pélvico maior e, portanto, uma lordose maior. Em seguida, nós temos a lordose lombar. Também parece fácil, puxa vida, a lordose lombar, como calcular isso? Mas temos que saber que, em primeiro lugar, ela começa do platô superior de S1, do sacro, e não é do platô inferior de L5, ok? Não dá. Olha como a diferença entre os dois seria muito grande. Observe no desenho esquerdo. Se a gente medisse do platô inferior de S1 com relação ao platô do sacro, a angulação muda muito. Então, isso é uma coisa também que é importante saber. O que é? E a vértebra terminal, isso muda. Muitos artigos consideram como sendo L1, o platô de L1, mas na verdade não é. É onde a flexura da curva. Na maioria das pessoas é em L1, mas algumas pessoas podem ter um ponto mais alto, outras pessoas podem ter um ponto mais baixo. Angulação, eu já falei várias vezes com vocês, uma lordose lombar pode ir de 20 a 80 graus, 20 a 60 graus, quer dizer, um valor de referência muito grande, mas como é um valor que por si não tem muita importância. O importante é o que está escrito na terceira linha, é que o índex pélvico menos a lordose lombar deve ser inferior a 10 graus. Ou seja, se eu tenho um paciente com índex pélvico de, vamos colocar aí, 60 graus, que é uma lordose razoável, paciente que tem aquele bumbum mais alto, mas nós colocamos nele, ou ele tem uma lordose lombar de 30 graus, ele está reto, ele vai estar com dor, ok? Então, 60 menos 30, ele vai estar com 30 graus de diferença, bom? Outra coisa interessante é saber que 60% da lordose lombar está entre L4 e S1, ou seja, a maior parte da nossa lordose está nessa região que é a qual a gente mais trabalha nas hérnias de disco. Então, vocês vão ver pacientes com frequência. Nós vamos fazer, tem um canal lombar estreito aí que vai de L4 a S1. Faz a laminectomia, não fixa, o paciente faz uma cifose nesse lugar, não tem problema, são só duas vértebras. Na verdade não é, são só duas vértebras, são as duas vértebras mais importantes de todas. Então a gente tem que estar atento, às vezes é pequenas artrodese de um nível só, uma artrodese de um nível só, entre L5 e S1, onde você colocou o paciente, igual nós fizemos hoje, nós colocamos o paciente numa postura mais cifótica para poder abrir o espaço, para poder tirar menos osso, né? A gente não fixou. Mas a gente faz a mesma coisa nesse paciente. Abre o espaço para poder ter o melhor acesso ao disco. Em seguida a gente coloca parafuso. Nós estamos fixando L5-S1 ou L4-L5, que seja, em cifose para sempre. Ok? Para sempre. Então, às vezes, pequenas artrodeses de um nível, 2 níveis, podem ter grandes implicações no paciente. Sobretudo, a gente vai mexendo na posição inferior de L4 a L5. Nos pacientes que têm a coluna mais reta, os pacientes que têm um sacro mais retificado, uma lordose lombar mais reta, a lordose é mais bem distribuída. No paciente padrão brasileiro, né, com uma lordose com um índex pélvico mais alto, a lordose costuma estar concentrada nos segmentos inferiores. Não acaba por aí. Nós chegamos então nas chamadas colunas de Russoli. Esses pacientes que vocês veem aí ao lado, os 4 pacientes, eles estão todos eles em equilíbrio. O SVA deles, todos eles, tá bom. Mas são pacientes que têm colunas absolutamente diferentes. Se vocês observarem, então, no grupo 1 e 2, nós temos pacientes que têm essa coluna mais retificada, vamos dizer assim, até de forma, sei lá, preconceituosa, talvez, o padrão europeu. Não é um sacro mais reto e uma lordose menos importante. No paciente do tipo 1, ele tem uma lordose um pouco maior, que ele compensa com uma cifose maior. No tipo 2 ele tem uma lordose um pouco mais bem distribuída. Já nos tipo 3 e 4, nós temos pacientes com um índex pélvico um pouco maior, e você observa que eles também têm uma lordose compensatória, né? Uma lordose que é maior do que os pacientes tipo 1 e 2. Então isso é fisiológico, né? Isso tem algumas implicações no tratamento, na forma de tratar esse paciente, que eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque acho que é dor de cabeça desnecessária.
Então, como eu falei com vocês, o paciente com desequilíbrio sagital lombar, ele vai ter um índice pélvico menos a lordose lombar superior a 10 graus. Isso ele vai apresentar o quê? Dor secundária a mecanismos compensatórios. Então ele vai utilizar muitos mecanismos compensatórios, que eu vou falar a seguir, e ele vai ter dor. Isso também vai levar à chamada doença do nível adjacente. Vocês falam muito isso, é muito comum. A gente fixa um nível, o nível adjacente fica sobrecarregado. E aí ele pode, um paciente de uma artrodese pequena, fazer uma lordose lombar, mas nesses pacientes nossos, que nós temos aí no nosso ambulatório, eles vão ter, nós vamos ver inclusive casos nossos aí, com a chamada cifose juncional proximal, ou PJK, proximal juncional kyphosis. Então, vocês veem aí. Observem esse paciente do desenho ao lado. Isso é uma foto da internet, não é uma foto minha. Observem que ele tem uma artrodese que vai aí de, parece até de S2, né? Ele tem um parafuso meio esquisito aí em S2, não sei se é um parafuso, não parece um parafuso de ilíaco, não. Mas bom, ele está fixado então 5, 4, 3, 2, vai até 3, 2. E observe que entre L2 e L1 ele desenvolveu uma grande cifose, não é? É cifose chamada cifose juncional proximal, foi uma devida sobrecarga. Pacientes que têm esse desequilíbrio sagital lombar, eles têm dor para cada 1 grau aumentado aí nesse PI-LL de 10. Para cada 1 grau acima do 10, o paciente vai ganhar 1,5 pontos no ODI. ODI é aquele índice de déficit index que mede a dor dos pacientes. Então, para cada 1 grau que você ganha, você está provocando dor no paciente. Então, nós temos realmente uma faixa terapêutica relativamente pequena. Os mecanismos compensatórios são esses. E como eu falei mais cedo com vocês, experimentem curvar a coluna de vocês e ver o que acontece. Vocês vão tentar julgar, corrigir isso fazendo o quê? Jogando a pelve para trás. Esse é o principal mecanismo, está escrito aí pelvis backlift, a retroversão da pelve, jogar a pelve para trás. Você vai fletir os seus joelhos e você vai estender o tornozelo, não é fletir o tornozelo. Se vocês fizerem, vocês vão fletir o tornozelo, mas o paciente que tem uma cifose, ele vai estender o tornozelo de forma a poder olhar o horizonte. O nosso objetivo, né, na verdade o objetivo do paciente é sempre esse, corrigir a postura de forma a compensar a deformidade da coluna e olhar o horizonte. Então ele está fazendo exatamente isso aí, flexão do joelho, rotação do quadril e extensão do tornozelo. Então, no estudo desse paciente, a forma que nós temos de estudar o quanto ele rodou este quadril é rodar a inclinação pélvica. A inclinação pélvica é isso, é basicamente isso que o paciente fez. Olha aí no desenho, a pelve dele rodou para trás de forma que a coluna também rodou para trás e o paciente olhou para frente. Então, nosso objetivo é olhar para frente. Então, a gente foca na pelve de forma que o paciente possa olhar para frente. E essa rotação da pelve com relação ao acetábulo, a cabeça do fêmur, é chamada pela inclinação pélvica. Inclinação pélvica é medida da seguinte forma, nós temos aí então mais um parâmetro que tem que ser memorizado para vocês, vou recapitular mais para frente, que é a inclinação pélvica. Inclinação pélvica você vai usar o quê? Você vai passar uma linha que vai do meio do sacro até o acetábulo, essa região do acetábulo, e medir o ângulo com relação a essa linha verde. A linha verde é a linha do pêndulo, né? A linha do peso de chumbo, que é a linha da gravidade. Enquanto o índex pélvico ele não depende de gravidade, né? Vocês estão lembrados que nós falamos que ele é a relação entre o sacro e o acetábulo. A inclinação pélvica, obviamente, ela sim, ela está relacionada com a gravidade, com o eixo de gravidade. Ou seja, se um paciente ele roda o seu quadril para trás, ele para poder conseguir enxergar o horizonte, ele vai aumentar a inclinação pélvica. Se o paciente não precisa disso, ele tem uma inclinação pélvica menor. Ela, como diz aí a quarta linha, deve ser inferior a 25 graus. E ela é um importante mecanismo, o mais importante de todos, inclusive, mecanismo de compensação do desequilíbrio sagital. Existem algumas pessoas que conseguem compensar o desequilíbrio com uma rotação da pelve, uma inclinação pélvica. Então eles têm, você joga o SVA, tá lembrado aí que é aquela linha que sai de S7, né? Com a linha do pêndulo partindo de S7, eles têm um SVA que está bom. Você olha o paciente parece equilibradinho, ele realmente está equilibrado. Mas como ele faz isso? Ele faz isso jogando a pelve para trás. E esse movimento de puxar a pelve para trás, de aumentar a inclinação pélvica, é muito doloroso. Muito doloroso. E também é transitório. Se você tem uma pelve, um desequilíbrio sagital muito grande, rapidamente você vai exaurir a sua capacidade de compensar com a inclinação pélvica, você vai evoluir com deformidade
E uma dor lombar, e vocês, quem frequenta meu ambulatório, conhece muito bem aqueles pacientes que são todos empenados, né, com perdão da palavra, empenados, que queixam dor na região lombar e dor na região das coxas. Elas chegam até na região do joelho e, em paralelo, vão queixar dor de joelho também. Mas quem está provocando o desgaste no joelho é a coluna. Então, segundo conceito interessante lembrar que um paciente pode parecer balanceado, mas na verdade ele está balanceado porque a pelve está rodada para trás e, consequentemente, isso ele apresenta lombalgia, ou seja, é uma sobrecarga, é um superuso desses mecanismos compensatórios que eu falei. Rotação do quadril, flexão do joelho e extensão dos tornozelos. Veja esse paciente então. Também não é um paciente meu, é um paciente da internet, só aproveitei porque as linhas já estavam todas desenhadas nele. Então nós temos aí na linha, no desenho A linha verde é o SVA. Ela parte do meio do corpo de S7. E onde que ela desce? Ela desce na ponta do anterior do sacro. Então, se você for medir o SVA, que é a distância a partir da ponta posterior, isso vai dar o quê? 2 centímetros. Então, nós temos um indivíduo que em si parece muito bem, não é? Ele está balanceado, mas isso é falso. Observe esse ângulo medido com as duas linhas em vermelho. Esse ângulo em vermelho é o pelvic index. O pelvic index desse paciente é quanto? É 45 graus. Parece bem, não parece bem? Parece, sobretudo que se nós olharmos aí, a lordose lombar dele, que é medida em preto aí, veja que ele considerou a lordose lombar não em S1, desculpa, em L1, como a gente conta. Ele contou a lordose lombar em L3. A lordose lombar dele aí está em torno de quê? Uns 40 graus, né? uns 45, relativamente próximo a isso. Mas se você for olhar então o pelvic tilt, e o pelvic tilt, essa linha, esse ângulo que ele está mostrando aí para vocês, isso aí está bem acima de 25 graus. Estará aí pelo menos a 35 graus, se não for 40. Então o paciente está fazendo o quê? Ele está julgando a sua coluna como um todo para trás, de forma a manter um SVA normal, e o SVA normal significa que ele está olhando o horizonte. Isso leva, cronicamente, a uma sobrecarga. Então, se você olha a ressonância desse paciente no desenho B, você observa abaulamentos discais, né, até uma verdadeira hernia discal, e nos desenhos L3 e L4, você observa uma estenose foraminal bilateral, uma hipertrofia facetária em L5 e S1 e uma estenose foraminal em L3, L4, L4, L5. Isso, para quem acompanha meu ambulatório da terça-feira, isso é o nosso arroz com feijão. Esses são os pacientes que acabam no meu ambulatório depois de terem passado por vários médicos. É isso aí. E são pacientes difíceis, às vezes, até de serem tratados. O último parâmetro que eu vou falar com vocês é a inclinação sacral. O último importante, mesmo assim menos. A inclinação sacral, ou sacral slope, ela é medida, como desenho A mostra, é uma coisa muito fácil de ver, é uma coisa muito imediata quando você olha uma ressonância, que ela vai medir o quê? O platô sacral com relação ao horizonte, né? A linha horizontal. O meu aplicativo de iPad, de iPhone, que eu uso sempre com vocês, ele mede isso automaticamente. Então ele vai mostrar basicamente aquilo que o índex pélvico mostra. Um paciente que tem uma rotação, né, com uma coluna mais horizontalizada, como do tipo B, ele vai ter um índex, o índex pélvico menor, mas um SS, né, um sacral slope maior, e vice-versa. Nós temos essa fórmula aí do lado, o PI igual a PT mais SS, ok? Ou seja, o índex pélvico é a soma do PT mais SS. Quando o índex pélvico que eu falei com vocês, ele é fixo, então em todo paciente, à medida que o índex pélvico, o pelvic tilt, né, a rotação da pelve aumenta, o sacral slope diminui. Então esse sacral slope é só uma coisa que é fácil de medir, os aplicativos medem de forma imediata, mas tem muito menos valor do que o pelvic tilt, o PT. Então aqui nós temos em resumo os 3 parâmetros que são importantes saber. PI, índex pélvico, não tem linha de gravidade associada, ou seja, o paciente pode estar deitado de pé, de ponta cabeça, pode estar com 15 anos, pode estar com 45 anos, o índex pélvico dele, o PI, vai ser sempre o mesmo, que é entre essa linha ortogonal saindo do sacro até o acetábulo. Em seguida, nós temos aí o pelvic tilt, e esse sim, ele mede com relação à linha de pêndulo. Quanto mais o paciente lombariza, quanto mais ele roda seu sacro para ele ficar horizontalizado, o pelvic tilt diminui. Quanto mais o pelvic tilt aumenta, quanto mais
ele lombariza a sua coluna, o pelvic tilt vai diminuir, ok? Nos pacientes que nós temos com patologias, eles vão ter que fazer o contrário, eles vão julgar o movimento dele vai ser oposto a essa setinha que está apontada na letra B, eles vão rodar a pelve para trás, de forma a rodar toda a coluna para trás, então puxar a cabeça para trás e conseguir ver o horizonte. E o sacral slope, como eu falei, é medido com relação ao horizonte, não tem muita importância nos cálculos não, mas como a gente vai em seguida ver. Existem outras coisas que são olhadas, né? Tem coisas que são consideradas até melhores. Esse, por exemplo, é o eixo odontoide e linha do quadril. Esse HA é, na verdade, como você pode ver no desenho ao lado, logo embaixo, na parte de baixo do quadril, tem uma linha em amarelo, que é o HA, é aquela linha que a gente representa da pelve, né? Como vocês podem ver no desenho ao lado. É um ângulo que tem muito pouca variação. O odontoide acetábulo, né, o ângulo do quadril, está mais em moda hoje do que o que a gente usava mais sempre, que era de T1 ao ângulo do quadril. Isso deve ser muito próximo de zero no paciente que está equilibrado. Tá? Só para dizer que existem outros ângulos, a gente não vai falar de todos, vamos manter naqueles anteriores, que são os mais importantes. Então aqui nós temos 4 indivíduos, os 2 primeiros estão equilibrados, o primeiro tem uma angulação pequena da pelve, o pelvic tilt está pequeno, está até um pouco alto para falar a verdade, assim, né? O pelvic tilt é o ângulo formado, então, entre essa linha pontilhada que sai do acetábulo, né, para cima, né, a linha do horizonte, e a linha vermelha que sai do sacro ao acetábulo. Essa linha está medindo 25 graus. O paciente está com o SVA, que é a linha verde, passando no sacro, está em um SVA de 0, então ele está equilibrado. Nós temos o paciente ao lado da segunda linha, que ele tem um ângulo também pequeno, vai estar em volta de 25, ele está compensado, mas observem que, desculpa, no sentido de que o eixo está um pouco mais de 2,5 cm com relação ao sacro, mas o ângulo pélvico já aumentou bastante. O indivíduo do tipo 3 ele está parcialmente compensado, já que a angulação está maior, mas não está tão grande, enquanto o paciente está do tipo da quarta linha, veja como o SVA dele ultrapassa a linha do acetábulo, né? Ou seja, está muito inclinado para frente, ele não está nem um pouco compensado. Bom, nós já sabemos como identificar o desequilíbrio sagital. Resta agora saber como tratá-lo. Então esse é o segundo passo. Ou seja, nós temos um paciente que está cifosado, como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? Então nós temos que estudar, nós temos 2 aplicativos, nós temos o Surgimap. Surgimap eu tenho ele no meu tablet, eu tenho ele no meu computador, é o que eu uso. Ele é muito bom, muito fácil de ser utilizado. E nós temos também o que eu usava na Europa, desde que eu saí de lá nunca mais vi, chamado Kelp. São os 2 principais que nós temos aí. E são programas onde nós colocamos a radiografia, veja se é uma radiografia de coluna total, que eu peço com frequência, nós jogamos aqui em cima. Nós desenhamos alguns parâmetros que eles nos indicam e nós temos um cálculo imediato aí destes valores que nós falamos. O index pelvic, o pelvic tilt e o SVA, nem sempre o SVA, e o sacral slope. No final eu vou dar alguns exemplos de pacientes nossos com isso aí. Tratar. Identificamos, sabemos onde está o problema, nós temos então que saber como tratar. Então essa é uma fase seguinte do nosso problema, como tratar. Nós temos 2 formas de tratar esses pacientes, seja por uma via posterior, seja por uma via anterior. A via posterior nós vamos fazer a compressão dos elementos, enquanto a via anterior nós vamos fazer a distração dos elementos. Todas têm suas vantagens e desvantagens, nós vamos falar um pouco delas. Na via posterior, então, nós fazemos compressão. Nós vamos encolher os elementos posteriores através de osteotomias. E eu convido a vocês a lerem esse trabalho de Schweb, é um trabalho não muito antigo, 2014, onde ele agrupou as osteomias, assim, vários autores criaram osteomias um pouco diferentes umas das outras, e virou um pouco bagunçado. Ele fez essa classificação de 1 a 6 que eu vou apresentar para vocês. Então agora a apresentação da osteotomia de coluna lombar eu vou fazer com base nesse trabalho, Schwab, que é um trabalho fantástico. Pequeno, não muito longo, mas fantástico. Então nós temos primeiro as osteomias do grau 1, Smith-Petersen. E várias vezes, acho que toda a cirurgia, vocês me veem falar, vamos fazer Smith-Petersen, vamos fazer Smith-Petersen. A gente tem que fazer Smith-Petersen em todos os pacientes. Isso significa o quê? Nós quebramos os platôs, o articular superior o processo articular superior daquela articulação. Então, quando a gente quebra, aí a gente vê aquela articular lisa.
do paciente, a gente fala que a gente quebramos articular, está lisinho de um lado, está lisinho do outro, isso é Smith Peterson. Isso permite a gente uma descompressão radicular razoável, né? Eles dizem que você pode ter até 5 a 10% de correção por nível. Se você corrigir, significa o quê? Você faz essa fratura, depois você coloca parafuso e você aproxima os parafusos de cima e de baixo de forma a aumentar a lordose. 10 graus de correção de lordose com isso, provavelmente você vai estar provocando uma estenose foraminal um pouco grande. Então é possível que o paciente venha a ter radiculopatia de compressão nesses casos. Você também está limitado pela mobilidade da coluna anterior. Se o paciente tem um cage, por exemplo, não adianta você tentar colocar 4 parafusos e aproximar, que o cage dele não vai permitir mobilidade nenhuma. Então o paciente tem uma coluna anterior móvel. Em seguida nós temos as osteomias de ponte, que eu vou mostrar numa outra imagem um pouco melhor. Nas osteomias de ponte nós tiramos não somente a faceta superior, mas nós tiramos a inferior também. E em geral nós também tiramos, né, o processo espinhoso. E com isso nós conseguimos aproximar um pouco mais. Nós conseguimos chegar a um pouco mais próximo de 10 graus, com um pouco menos risco de compressão radicular. Então, esse é o trabalho original do Ponte. Ponte não significa bridge, Ponte é porque quem descreveu é Antônio Ponte. Então, a ostomia dele. Eu acho que Antônio Ponte é português, mas estou na dúvida. Então, é isso aí. Você vê no desenho ao lado, né, que ele retirou o articular de cima, retirou o articular de baixo, ele retirou os espinhosos, e ele vai conseguir uma aproximação melhor da cabeça para parafuso, de forma a conseguir uma lordose, isso mesmo, uma lordose, uma correção da cifose mais adequada. Esse é o tipo 2. Nós temos em seguida, aí começa a ficar um pouco mais interessante, as osteotomias do grau 3. O grau 3 é o edge resection, né? E a mais comum delas é a segunda linha, PSO, Pedicle Subtraction Osteotomy, a osteotomia de subtração pedicular, onde nós tiramos. Veja nesse pequeno desenho ao lado, assim, em cima da palavra figura 4, nós temos um pequeno desenho em perfil, onde nós chamamos essa cunha. Nós não somente tiramos as articulares de cima e de baixo, nós tiramos os elementos posteriores todos e fazemos uma fenda em todo o corpo vertebral, de forma que quando nós aproximarmos isso, 2 dedos vão sair pelo mesmo forame. É bastante mais sangrativo uma cirurgia dessa, tem uma morbidade muito maior do que as duas que nós falamos, todavia ela permite uma correção maior, de 25 a 30 graus, né? Nós temos a de grau 4, que é parecida com a PSO, que é aquela osteotomia de subdistração pedicular, mas nesse caso nós também tiramos o disco. Esse tipo de cirurgia eu nunca fiz em degenerativa, já fiz alguns casos em trauma. Em trauma em fase tardia. Também permite uma correção relativamente parecida, 25 a 30 graus de correção por nível. Nessas patologias, não basta só tirar e fixar por trás. Uma vez que você precisa abrir a frente, né? Você tem que abrir o ligamento longitudinal anterior para conseguir uma correção melhor, tem que tirar mais osso, e aí nós precisamos de um acesso, de um anteparo anterior. Então, é uma cirurgia combinada, via anterior e via posterior. Ou seja, nós já temos uma via posterior que é sangrativa, que é complexa, que é demorada, e a essa nós acrescentamos uma cirurgia anterior. Os resultados são muito bons, mas o preço a se pagar, né, o risco do procedimento e o cansaço médico também são muito maiores. Temos as corpectomias. Corpectomias são muito fáceis de se entender. Você tira a vértebra, você tira os 2 discos. Nós fazemos isso com muita frequência na coluna cervical, mas também pode ser feito na coluna lombar. Também são procedimentos que sangram muito, muito mais do que as osteotomias grau 3 e 4. A corpectomia sangra bastante, sobretudo que às vezes você vai ter dificuldade de colocar o cage, que você tem obrigatoriamente de colocar o cage anterior, e em alguns casos você pode colocar o cage até por via posterior, mas em geral se faz via anterior, você vai então associar um novo procedimento. E por fim nós temos as osteotomias grau 3. A osteotomia grau 3 é uma osteotomia grau 5, ou seja, uma corpectomia associada a qualquer outra cirurgia de correção. Não precisa ser uma outra corpectomia. Pode ser uma ponte, pode ser uma PSO. Você tem uma corpectomia. Outra coisa, você já entrou então no grau 3 de osteotomia. E obviamente nós temos os acessos anteriores, que nós temos à disposição lá no IPSEM, e eu ainda não tive nenhum caso que achei que se beneficiasse com isso. Estou doido para ter um caso para poder fazer, que é o ALIF, né, o mais clássico, onde você pode colocar um cage hiperlordótico na região anterior, e ele permite a abertura do ligamento longitudinal anterior. Você abriu esse ligamento, você consegue fazer uma lordose muito maior. Lembre que você tem um ligamento que passa na região anterior da coluna que está
retendo, que está reduzindo toda a lordose que a gente faça atrás. Então a gente faz em geral isso aí, um alif com case hiperlordótico. Nós temos também, vocês podem ver no desenho acima, o L-Leaf e o O-Leaf. L-Leaf é lateral, lumbar interboard fusion, e o O-Leaf que seria o oblíquo, lumbar interboard fusion, onde você colocaria cages na região lombar. No tratamento das deformidades de maior nível, eu não vejo muito. Eu vejo ser usado, eu não faço, né? Tenho muita vontade de fazer, mas a gente não tem esse material no PSEM. Para pacientes com deformidade um pouco menor do que os casos que nós vamos discutir. Take home message. Então, quem não anotou, anote agora. SVA inferior a 5 cm, o pelvic tilt inferior a 25 graus e a distância, não é PT, menos PT, está errado. Pelvic tilt menos lordose lombar, está errado essa terceira linha, ela deve ser inferior a 10 graus. Ok? Bom, então já que está tudo bem explicado, entendido, memorizado, nada melhor do que nós completarmos isso aí com casos clínicos, e esses casos clínicos são nossos, excetuando o Cássio, obviamente, os outros todos residentes conhecem esses dois pacientes que eu vou apresentar. Então, essa primeira paciente nossa daqui, que por questões óbvias eu não vou falar o nome, não é? É uma paciente que eu vou lembrar um pouco com vocês a história. Ela foi operada em outro serviço de uma mielopatia, um canal estreito lombar. E ela tinha uma escoliose pequena, digamos assim, um eixo, uma escoliose inferior a 10 graus. Não pode nem chamar de escoliose. Um desequilíbrio coronal. Escoliose é um desequilíbrio coronal. O desequilíbrio sagital não é escoliose. Então ela tinha uma pequena escoliose, assim, mas que se era 10 graus ou próximo a 10 graus, mas mais para baixo. Mas o cirurgião que operou, eu conheço, ele optou por colocar, se não me engano, 8 parafusos. Ele parou a artrodese em L5. Ele parou em L1. Fez L1, 2, 3, 4. Não, ele fez de 1 a 5, desculpa. Ele fez de L1 a L5. E essa paciente evoluiu com lombalgia e soltura do material. A haste ficava aparecendo nas costas, igual as duas antenas. É uma mulher. Então, não sei se vocês lembram dela, foi operada em 2019. O que nós fizemos nessa paciente? Nós simplesmente acrescentamos um parafuso em S1, que era onde estava solto, onde estava, me pareceu que precisava soltar mais, porque ela estava desequilibrada, e nós fixamos os parafusos em cima. Se vocês olharem, ela tem um SVA normal. A linha de chumbo que sai do corpo de C7, ela vai cair muito próxima da porção posterior do platô de S1, que é onde está esse número. Tem o número 159, que eu não sei o que é. Isso é um raio-x aí da CERMIG. CERMIG me mata, porque é uma porcaria esses exames dele, porque não coloca muita coisa. E eles resolveram colocar esse número aí, que eu nem sei o que é isso, que eles estão medindo aí. Mas bom, se você jogar o SVA, ele cai muito próximo disso. Parece que ela está equilibrada e ele está. Essa paciente atualmente está sem dor, mas se vocês observarem aí, entre T12 e L1, ela começa a ter uma lordose, uma cifose importante. Essa paciente está caminhando para uma sobrecarga da articulação T12L1, ela está começando a fazer uma cifose juncional proximal. Então aí vocês têm esse termo, está na cara de vocês. É isso, o nível adjacente está cifosando e isso vai dar problema no futuro. Eu propus uma cirurgia para essa paciente, a última vez que eu a vi foi antes da pandemia. Ela estava bem o suficiente, eu não queria operar, estava muito satisfeita, das anteninhas das costas terem desaparecido, mas ela é nova, ela deve ter por volta dos seus 40, 50 anos. Nós vamos vê-las e aí o Cássio, pode ter certeza, o Cássio vai operar essa paciente comigo aí durante a residência. Em seguida, nós temos aqui, então os cálculos da paciente, né? Eu usei o Surgimap nessa paciente, então vocês podem ver que o PI, Index pélvico mais LL, não é? Que é aquele que tem que ser inferior a 10, tá 6,6, está ótimo. O que ela tem de diferente é que ela tem o pelvic tilt, que é a primeira linha, que é aquela rotação que eu falei, ela está jogando a coluna para trás para poder enxergar o horizonte, porque ela já está cifosada em 35 graus. O valor de referência nós vimos é 25 graus, então ela está 10 graus a mais. Essa paciente
vai ter problema no futuro, nós vamos, infelizmente, ter que resolver isso para ela no momento que ela achar adequado. Segunda paciente, não preciso falar o nome, né? Todo mundo sabe quem é, basta ver essa artrodese cervical, essa artrodese lombar longa. É uma paciente que vem muito no nosso consultório, ela tem uma artrite reumatoide, foi operada várias vezes por estenose foraminal, várias cirurgias, inclusive cirurgia de fístula licórica. É a paciente, uma das pacientes que dá pesadelo no Dr. Francisco, de fístula licórica. Ela teve várias de difícil tratamento, toda vez que ela opera ela tem. E ela tinha sempre radiculologia, na última cirurgia ela voltou com uma cifose juncional proximal. E sem mais radiculologia. Nós operamos para corrigir essa cifose juncional proximal, então eu foquei no nível superior. E essa paciente evoluiu bem durante 3 meses e ela está evoluindo com uma lombalgia muito importante. Então esse programa, o SurgeMap, que eu utilizei nessa paciente, ela já deu os cálculos para cima. Pelvic Tilt, 50. Esse é muito, não é muito. E o ideal é até 25. Ela tem um índex pélvico, como eu falei que é dela, de 90 graus. Essa paciente tem um índex pélvico gigante, isso é dela. Então, a paciente tem um índex pélvico gigante, ela precisa de uma lordose gigante, e isso nós não demos para ela. Ela atualmente está com um PI menos LL de 68 graus. Lembra que PI menos LL deve ser de 10 graus, ou seja, nós vamos ter que corrigir essa paciente. Esse é um presente que nós teremos aí assim que a pandemia acabar. Então, nós vamos pensar o que fazer para essa paciente, o que fazer para corrigir, como aumentar a lordose dessa paciente. É mais complexo que parece. Do lado esquerdo da tela, vocês veem a tomografia dela. A tomografia é muito boa para ver como são as fusões, que ela tem. Ela tem 2 cages, ela tem um cage L4, L5 e um cage L3 e um cage L5, S1. Isso vai nos dificultar um pouco, a gente vai ter dificuldade em fazer uma compressão dos elementos posteriores pura, porque a coluna não mexe, a coluna está fixa. E em cima, a coluna dela parece muito reta em cima, mas ela está muito melhor do que antes. Se vocês observarem aí, entre 5, 4, 3, 2, L1. L1 a vértebra parece comida, vejo que o espaço discal dela é gigante com relação ao espaço inferior. Isso porque ela teve uma cifose juncional, nós já corrigimos, nós já puxamos essa coluna para trás, só não foi o suficiente. Então, o que fazer com essa paciente? Como eu falei, eu pedi a tomografia dela para poder pensar, e meu objetivo é fazer isso. É um PSO, é uma osteotomia de subtração pedicular em L4. Segundo o aplicativo, nós vamos conseguir 39 graus de lordose nessa paciente, ou seja, nós vamos passar de 68 para 20. Eu provavelmente vou fazer uma osteotomia em ponte associada em cima ou embaixo, sobretudo em cima, não é? Onde ela não tem queijo, para tentar ganhar um pouquinho mais de lordose, para ela ganhar pelo menos aí uns 10 graus, então ganhar uns 50 graus, não julgá-la nos 10 graus que eu gostaria, mas julgá-la nos 20 graus de lordose, de PI menos LL, para tentar compensar um pouquinho essa patologia que ela tem. Então o objetivo é esse, uma osteotomia de subtração particular, que será feita aí assim que nos for permitido. Ok? Última mensagem. Lembrar que nós focamos, todos nós focamos muito na região lombar, nessa região é extremamente importante, é nosso foco de atenção, mas nada adianta focar na região lombar se a gente não tiver uma visão do todo. A visão do todo pode ser um pouco decepcionante se a gente ficar só nessa parte de baixo, ok? Muito bem, muito obrigado a todos então.